A paz de Deus com todos. Deixa eu... Uma luta aqui com a minha luz. Haja luz. Houve luz. Ai, tá uma luta essa light. Vai dar certo. Animados, meu povo? Animados? Amém, amém. Estão animados? Separem aí. Papel e caneta. Tá bom? Nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém, Cleitinho? Quem sabe qual é o tema de hoje, da aula de hoje? Quem coloca aqui para eu fixar? Qual é o tema de hoje? Quem consegue contar aqui para os demais? Qual é o tema da aula de hoje? Apocalipse, beleza. Beleza, Melissa. Perfeito. Amém, Adiel. Então vamos lá. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te render graças porque mais uma vez estamos na tua presença para aprender. Cientes de que não há em nós capacidade, não há em nós nenhum mérito, somente a tua graça. Queremos, Senhor, conhecer os tesouros que tu deixou subentendidos e que estão debaixo de uma leitura superficial que muitas das vezes fazemos da sua palavra. Desvenda-os pela guia, pela inspiração e pela iluminação do teu Espírito. E nossa alma regozijará por saber a tua vontade para nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Não prometo que não vou me alongar. Eu não vou colocar fundo musical porque a última vez que eu coloquei aqui é legal, mas depois o YouTube ele reivindica os direitos autorais, então é uma dor de cabeça para mim. Então vai sem musiquinha hoje. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre escatologia, escatologia, sobre Apocalipse. Um panorama, né, sobre este livro, que é um livro que, se eu levantar aqui uma caixinha de perguntas, ou se eu fizer uma enquete agora ao vivo, será sem dúvidas nenhuma, ao menos que você seja expert em Apocalipse. Acredito que 99% das pessoas que estão aqui vão dizer a mesma coisa, que este é um livro dificílimo e que
sentem muitas dificuldades, não sabe quando é literal, quando é simbólico. Passou ali de a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Passou ali, complica. Vamos do começo, meus amados. Primeiro ponto que você pode anotar. O conhecimento popular, ou o que eu chamo de a caricatura do Apocalipse. Para nós compreendermos biblicamente e teologicamente do que se trata um estudo sobre Apocalipse, nós precisamos também compreender o que a sociedade, as pessoas ao nosso redor que não vivem a fé, que não têm esse diálogo com as escrituras. Yara. O que essas pessoas ao nosso redor pensam sobre o Apocalipse? E se fôssemos tirar aqui como um panorama do que a cultura pop, do que o imaginário, né, entre os artistas, influencers, entre a sociedade em geral, sobre o Apocalipse, ou sobre a palavra Apocalipse. Então vai vir Apocalipse zumbi, algo parecido com The Walking Dead, Resident Evil, sei lá, ou aqueles filmes assim, tem filmes, né, na Netflix que assim, num cenário pós-apocalíptico, aí que você vê assim a fotografia do filme, carros queimados, prédios desabrigados, cidades queimadas, caos, fome, pessoas sujas. Este é o cenário do Apocalipse. Geralmente, o cenário apocalíptico trazido pelos filmes, pelas séries, pelos quadros, pela arte em geral, é um momento em que há uma derrota do status quo da vida, em que as pessoas estão em calamidade, misérias, mortes e em deformidades, né? Alguma coisa aconteceu, uma explosão radioativa, algum material radioativo, explosão nuclear, enfim, um grande Chernobyl. Esta é a imagem que o mundo tem, o mundo, o sistema, as pessoas que não compreenderam a mensagem da cruz. Agora, um dado mais alarmante, e agora eu vou falar com muita tristeza, é que infelizmente muitos crentes, muitas pessoas que batizaram, muitas pessoas que pregam a palavra, infelizmente têm um mesmo ou parecido, uma visão, ou a mesma ou parecida com este cenário. O desconhecimento sobre o Apocalipse dentro da igreja é muito mais alarmante e muito mais grave do que o seu desconhecimento fora. Porque entende-se que nós cristãos tenhamos um certo manejo, uma certa habilidade dada pelo Espírito, uma certa, intimidade com a palavra. E pensando nesse analfabetismo apocalíptico, se é assim que eu posso chamar, então nasceu este projeto, que é trazer uma alusão, uma luz, um conhecimento, ainda que de forma simples, didática, uma introdução a esse tema. Então, de forma assim, bem assim, simples, bem conversando com vocês, sabendo que vocês estão aqui já querendo saber sobre duas testemunhas, qual é o verdadeiro nome do diabo, será que fala em Apocalipse, o que é a besta, o que significa a meretriz, os 7 selos, os 4 cavaleiros, os castiçais, enfim, as estrelas, o que significa que saiu do mar, o deserto, os 24 anciãos. Calma.
respira. Vamos do início. Escatologia é a doutrina bíblica que estuda o que a gente chama dos últimos acontecimentos, de forma bem assim rápida. Então, Apocalipse, assim como alguns trechos do Evangelho, alguns trechos como a parte da primeira carta, por exemplo, de 1 Tessalonicenses e também Daniel, são textos escatológicos que conversam sobre esta doutrina, que compõe essa doutrina junto com o Apocalipse, que é a doutrina que trata em teologia dos acontecimentos finais, o estudo sistematizado, né, dessa profecia. Em primeiro lugar, Apocalipse, tema obscuro na mente de muitos crentes, como dito aqui. Mas vou dar uma aula de grego em 5 segundos para você. O prefixo apó, ele significa em grego para longe. Eu já ia falar o significado de outra palavra, por isso que eu travei. Para longe. Ou seja, por exemplo, apóstolos enviados para longe. Apóstolos significa enviados para longe. Agora, calipto, não é calipso não, tá? Calipto, vai vir com a guitarra do chimbinho. Significa sombras. O prefixo eu, no grego, significa bom ou boa. Então, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eucalipto, boa sombra. Eucalipto, boa sombra. Aí tiro eu. Apocalipto, para longe das sombras. Apocalipto, para longe das sombras. Então, Apocalipse significa revelação. Quem sabia disso? Quem tinha essa informação? Ou quem não sabia? Escreve eu não sabia. Apocalipto significa para longe da sombra. Então você já tem uma informação que é no título do livro, você já está aprendendo o quê? O que você está aprendendo no título do livro? Que ele não tem que ser para você, ele não deve ser para você um afastamento da revelação. Ele não pode ser para você um afastamento do conhecimento. Ele não pode ser para você um livro a não ser aberto jamais porque ele seja difícil. Porque não é desejo de Deus que ele não seja compreendido. Deus quer que você compreenda o Apocalipto, porque ele tirou das sombras e revelou. É um desejo de Deus que você conheça o Apocalipse. Então, tire da sua cabeça, já no início, que o Apocalipse seja obscuro, tenebroso, dúbio, turvo, nublado. Não. Para nós que estamos aqui, isso mesmo, por isso que é revelações.
Revelar é tirar, resvelum, do latim. Revelar é tirar o véu. Por isso que é revelação. Mas o nome sugere mais ainda. Não apenas a revelação, que também é tirar da sombra, mas o nome já sugere que o desejo de Deus é tirar dentre as sombras. O que ele vai tirar dentre as sombras e trazer à luz do conhecimento da igreja? É isso que nós veremos agora. Então, já que você escreveu, ou se você ainda não escreveu, escreva. Apocalipse é a junção. Eu estou ditando para você escrever. Eu vou ser didático. Falei para você que eu vou ser didático. Apocalipse é a junção, ou a palavra Apocalipse é a junção das palavras, ou do prefixo grego apó. Vou escrever para vocês aqui. Apó mais calipto. A lua me traiu. Não é esse calipso não, tá? É apocalipto. Que significa para longe das sombras. Pois, através deste livro, ou este livro, pois este livro nos dá o conhecimento, ou nos dá o conhecimento acerca dois pontos. O tema-chave. Aí você vai escrever o tema-chave. Acerca do Jesus Cristo vitorioso. Acerca, dois pontos. Aí você pode colocar tema-chave. Do Jesus Cristo vitorioso. Versículo-chave. Quem puder, escreve aqui nos comentários. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Que diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Apocalipse capítulo 1, verso 19. De forma bem resumida, esse livro ele está separado em 3 partes, 3 grandes blocos. O primeiro bloco
são as coisas que viste. As coisas que viste. Capítulo 1. As coisas que viste. Capítulo 1. E qual é o subtema desta parte? A visão de João do Cristo exaltado. A visão de João do Cristo exaltado. A visão de João do Cristo exaltado. Segundo bloco. As coisas que são. As coisas que são. As coisas que são. Capítulos 2 e 3. E o subtítulo da parte 2 é As mensagens para as 7 igrejas. Parte 2, as coisas que são. As coisas que são, capítulo 2 e 3. As mensagens para as 7 igrejas. Escatologia, isso mesmo, Elias. Parte 3, as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer. Do capítulo 4 ao capítulo 22. Érica, Lucy, Alice, Regina, Janivânia, Davi, Yara, Kathleen, Bruno Alencar, Fabiana Vieira, Rodiane, Eliane Vieira, Daniel Feitosa, Isabela, Melissa, Eliezer, Gabriele, Rafinha, Renan Silva, Yolanda, Vitória Soares, Luciana Sampaio, deixa eu respirar, Neide de Jesus Amaral, Naomi, Karen, Fernanda Biaf, Ielda Dauri, G. Ferreira, Leandro Pires, Cristiane Dias, Nathalie, Raquel Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. As coisas que hão de acontecer. Capítulos do 4 ao 22. E aqui eu não vou pôr subtítulo porque em seguida nós veremos todos os subtítulos ao estudar o livro. Então vamos lá. Anotaram? As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Olha como essa revelação é maravilhosa. Jesus, ele se revela como aquele que era, que é e há de vir. E ele se apresenta para João nesses 3 níveis, para ele escrever sobre a revelação. Coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão. Porque é assim como ele é. Ele era, é e há de ser. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. O gênero literário, né? O gênero literário. Por isso que eu falei pra vocês. Gente, teve gente aqui que me chamou e falou: não, eu quero saber tal coisa, quero saber tal coisa. Eu falei: calma, eu não vou contar. Porque você precisa saber a base. Beleza? Você precisa saber a base. Eu sei... Ah, Thalita chegou agora. Thalita, tem bastante gente aqui que tá anotando. Depois, galera, vamos compartilhar aí as anotações, beleza? Posta, me marca, manda no grupo, quem tiver no grupo, manda pra mim no direct, eu mando pro pessoal. Não adianta fazer perguntas aqui sobre 666, 2 testemunhas. Eu quero que vocês aprendam, pessoal. Eu não estou aqui falando com curiosos. Eu estou falando
com pessoas bíblicas, teólogos, teólogas. Eu não tenho diploma ainda, Renan. Não importa, não interessa. Eu tô falando com você que tá aqui investindo seu tempo, seu dinheiro, sua internet. Beleza? Você tá aqui. Então você é teólogo. Tá bom? Você se preocupa com isso. Então vamos lá. Renan, eu não sei... Tem gênero literário aqui? Apocalipse? Não é Apocalipse? Então vamos lá. Vamos por partes. O livro de Apocalipse, ele tem 3 gêneros literários. 3 gêneros literários. Ele tem o gênero Apocalipse, profecia e epístola. 3 gêneros literários. Apocalipse, profecia e epístola. Eu fiz aqui eu escrevi essa aula para vocês. Por isso que eu tô olhando bastante aqui. Porque dependendo de como vocês estão absorvendo, eu vou intercalando as informações para vocês absorverem da melhor forma, tá bom? Só estou ajustando a minha didática aqui. Deixa eu arrumar o microfone. Apocalipse, profecia e epístola. Ele tem 3 gêneros dentro dele. Por isso que ele não é fácil de entender. Por isso que você vai ler um capítulo, parece que você está entendendo, você lê um outro, você não compreende. É porque, na verdade, você ainda não conseguiu olhar de uma forma mais técnica e compreender. Você não conseguiu ainda ter essa visão mais técnica, e você vai ter. Não se sinta mal por isso. Ou se sinta ao ponto de buscar o conhecimento, mas não fique aqui se martirizando, se deteriorando. O importante é que você está aqui. Então você não conseguiu ainda compreender com qual estilo você está dialogando. E como a gente vai conseguir ter uma melhor interpretação de Apocalipse? Eu vou te dar quatro chaves hermenêuticas. Alguém escreve aqui, 4 chaves hermenêuticas, com H e o circunflexo no E, se for, se não for, vai assim mesmo. 4 chaves hermenêuticas. O que é hermenêutica, Renan? Eu não sei o que é hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação. Ou seja, eu estou te dando agora 4 chaves interpretativas. Chave é o que você usa para abrir. Então, hermenêutica, interpretar. Conhecer o sentido do que está escrito. Precisa ter uma boa hermenêutica. Para Apocalipse, precisamos de 4 chaves hermenêuticas. Primeira, o próprio livro. Alguém anote aí, e aí já posta de uma vez só os 4. Coloca 1, 2 pontos. O próprio livro. Então vai ter parte, vai ver, estes são aqueles que lavaram os seus vestidos e os branquearam, né? No sangue do cordeiro, ou a besta que subiu do mar, ela é. E ali, o próprio livro está explicando. Vai ficar gravado aqui e eu posto no YouTube. O próprio livro está explicando. Sem crise. Então nós veremos aqui no próprio capítulo 1, nós já temos o próprio livro falando dele. Quer ver? Aqui, ó. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu. Em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, aqui você já compreendeu. O texto já está falando quem são as 7 estrelas e quem são os candelabros. Ou seja, o próprio texto está interpretando o texto. Segundo, o resto da Bíblia. Então vai ter textos aqui em Apocalipse que nós vamos precisar recorrer a textos prévios da Bíblia. E a Bíblia vai explicar
o restante da Bíblia, vai explicar, vai interpretar, vai nos dar a compreensão para compreender, para interpretar o texto. Terceiro, contexto cultural. Quem era o autor? Qual era o momento da sua vida? Em que geografia foi lhe dada essa revelação? Tudo isso é muito importante para que eu compreenda esse livro. Entender que Deus quer ser compreendido, e João vai usar ali palavras, termos que ele conseguia primeiro descrever e que em sua mente ele conseguia ser entendido. Ou seja, eu estou escrevendo e o endereçado, o destinatário da carta compreenderá. Então nós precisamos entender qual é o contexto cultural, sobre o que ele está falando, para quem ele está falando, quando ele está falando, de que forma ele está falando. E quarto, a literatura judaica da época. Porque agora você já aprendeu que Apocalipse é um estilo literário. Não é só um livro da Bíblia que você achava difícil até hoje. Ele é um estilo literário. E ele já existiam livros apocalípticos na literatura judaica. Então, João ele não está inaugurando um estilo, ele está apresentando a revelação também dentro desse estilo. Então, chaves hermenêuticas, né? Chave é o que nos permite abrir algo, e hermenêutica, a ciência que estuda, né, a teoria da interpretação. Então nós vamos lá. Vamos para o primeiro estilo. Apocalipse. Abre sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Em grego está assim, Apocaliptos isto Jesus Christus. Revelação de Jesus Cristo. Na sua Bíblia está Revelação de Jesus Cristo, você pode grifar e escrever Apocalipse. Esse já é o primeiro estilo literário deste livro. É a frase de abertura. Apocalipse é a frase de abertura. É a Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. O que ele sugere? Ele sugere que o Apocalipse, ele dispõe, ou melhor, vou arrumar aqui. O Apocalipse compartilha características dos escritos judaicos e cristãos, que os estudiosos chamam de apocalipses. Os apocalipses representam visões reveladoras dentro de uma estrutura narrativa. E qual é a estrutura narrativa que o professor trouxe para você? Linguagem simbólica. Linguagem simbólica. Primeira. Figurativa e metafórica. Linguagem simbólica, figurativa e metafórica. Eles interpretam através do Apocalipse. A gente usa o Apocalipse para interpretar circunstâncias terrenas do presente à luz de realidades sobrenaturais.
O Apocalipse ele faz esse uso dessas linguagens simbólicas, então tem simbolismos ou simbologia figurativas, termos figurativos, palavras figurativas e muitas metáforas para interpretar a vida, circunstâncias terrenas, a nossa vida comum, nossa vida de agora, de amanhã, à luz de realidades eternas, sobrenaturais e celestiais do futuro. Ou seja, a minha vida comum aqui é colocada à luz de uma realidade sobrenatural, que está sobre a naturalidade do que vivo. Então, nós vemos este gênero, por exemplo, em Isaías temos muito, né, desse gênero. Ezequiel, dentro, né, da profecia contida no seu livro, contém, sim, um estilo apocalíptico, desculpa. E esse aqui também que não pode faltar, Daniel. As visões do Apocalipse de João são um veículo para a revelação dos propósitos decisivos de Deus sobre o juízo e a salvação. Ou seja, ele usa do estilo Apocalipse como um veículo para transportar a revelação. Por que, Renan? Por que faz o uso de simbolismos? Por que faz o uso de metáfora? Por que faz o uso de expressões figurativas? Isso aqui é para você ficar nessa live e não ficar achando que quem compreende o Apocalipse é porque é o outro João na ilha de algum lugar. Porque a maioria do povo que fala para você não ler a Bíblia, não entender a Bíblia, mas que conhece aqui, estudou e fala para você que é revelação. Pode ser inspiração no estudo, mas você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar de coração. Então não fica com medinho de termo aqui. Eu vou ser didático com você, tá bom? Vamos lá. Sabe quando você tá sentado e você não sente mais as cadeiras? Você fala, meu, será que eu fiquei doente? Fique assim hoje, nessa aula. Ou seja, por quê? Você parou pra pensar quando eu falei? Eles são veículos. Mas por quê, Renan? Por quê? Porque João... Olha a estratégia que o Espírito Santo deu para João. Ele não podia escrever abertamente. Porque mais para frente nós veremos que ele estava em um exílio. Ele estava no exílio. Por quê? Porque ele vendia peixe? Por quê? Porque ele tinha 1000 seguidores no Instagram? Não. João estava exilado porque ele pregava o Cristo. E agora o Cristo vem e revela para ele o que há de acontecer, a vitória do próprio Cristo e da igreja adornada. E João não pode falar, porque como esse texto vai chegar e um soldado romano, um governador romano, pega esse texto e vê lá ele falando abertamente sobre essa revelação. Rasga. Mas quando o cara pega e vê a besta, chifres, 7 colinas, mar, esse cara tá loucão. É a estratégia. Por isso que este foi o veículo utilizado para a comunicação desta mensagem. Até nisso, o Espírito Santo foi cuidadoso. Então, o primeiro estilo, Apocalipse. E esse estilo nós já vemos no início, né?
é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero deixar muito importante para vocês, meus amigos. Primeiro ponto. Ele é a revelação, mas não é qualquer revelação. É revelação, mas não é qualquer revelação. É revelação de Jesus Cristo. Eu tenho aqui uma frase de Wersby. Eu vou trazer para vocês aqui. Gente, vou mostrar para vocês, ó. Para vocês. Isso aqui é para vocês. Domínio público isso aqui. A profecia de João é, em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo. Não a revelação de acontecimentos futuros. Não se deve separar a pessoa da profecia, pois sem a pessoa, a profecia não poderia se cumprir. Nas palavras de Merrill Tenney, ele não é secundário à ação, mas sim o tema central. Ele não é secundário à ação, mas sim o tema central. Vocês estão gostando? Estão gostando, gente? Vamos lá. Profecia. Profecia. O Apocalipse também é um livro de profecia para ser lido publicamente durante o culto cristão. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Deixa eu abrir aqui. Que dá testemunho de tudo que viu. Não. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Porque o estilo Apocalipse, ele está mais ligado à leitura. As pessoas liam para si o estilo apocalíptico. Tô com agora eu tô com o nome grego na cabeça. Desculpem, tá? Então as pessoas pegavam o estilo apocalíptico e liam para si. Profecia é sempre o que é dito para os demais. Então, você vai ver muito assim, no Apocalipse, uma visão do vi e ouvi. Uma visão da revelação para mim. Vi e ouvi. Agora a profecia é: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Por quê? João vai escrever aqui. Ó. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Primeiro, João recebe esta revelação que é do próprio Cristo. Não é uma revelação de João. É uma revelação da pessoa de Jesus. Ou seja, está entranhavelmente ligado com a obra messiânica. Está entranhavelmente ligado com o propósito da cruz. Segundo, não é para ficar só com ele. Não é para ficar só com ele. Esta visão tem, deve e precisa. Escreve assim: precisa, deve e tem que ser compartilhada.
Desconfie de quem oculta a revelação. Desconfie de quem quer saber só para si. Desconfie de quem diz, não conta o que você compreendeu do texto. Sabemos que há momentos e públicos diferentes para nós falarmos, mas temos que falar, ainda que de maneiras com outra linguagem. Devemos compartilhar. Por quê, Renan? Porque olha o que diz o capítulo 1. Nós estamos no primeiro capítulo, nos primeiros versos. Tá bom? É assim que se produz uma boa teologia. Tá? Com calma. Porque você vai se alimentando e agora tudo vai começar a fazer sentido. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo já está próximo. O tempo já está próximo. Agora, o endereçamento. João, verso 4. Às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Lembra dos três blocos? Coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de ser. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, ele está endereçando a vocês, as 7 igrejas da província da Ásia. Então o que nós estamos aprendendo aqui é uma revelação de Jesus Cristo, mas foi o Pai que deu para o Filho. Aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, vírgula, que Deus lhe deu para mostrar. Ou seja, primeiro, vem aqui e fecha no professor. Revelação é de Jesus Cristo, mas foi o Pai que lhe deu. Então, revelação do Pai para o Filho. Anota, revelação do Pai para o Filho. Isso aqui é alta teologia, tá? Não é porque sou eu que estou ensinando, não, mas isso aqui são vários livros aqui para poder trazer de uma forma palatável para vocês. É alta teologia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Pai entrega para o Filho. O Pai para o Filho. Você pode fazer o Pai, tracinho Filho. O Filho para o anjo, porque aqui, ó, que há de acontecer, para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ou seja, foi do Pai para o Filho, do Filho para o anjo, do anjo para João e de João para as igrejas. Do Pai para o Filho, do Filho para o anjo, do anjo para João. É isso? Do Pai para o Filho, do Filho para João, por um anjo, do anjo para João e do anjo para a igreja. É isso, para as igrejas. Pai para o Filho, Filho para o anjo para João e João para as igrejas. Beleza? O que isso significa? Deus, ele não tem a capacidade de entregar a revelação direto. O Pai não poderia entregar diretamente para João? Ele não poderia, o Pai, falar, João. Ele se revelou, né, para Moisés, se revelou para tantas pessoas. Ele não poderia falar com João diretamente? Por que justamente esta revelação ele vai passando de um para o outro? Porque nela está, quem me acompanha sabe que eu falo muito isso. Em Apocalipse, no livro Apocalipse, está a redenção do que foi perdido no jardim, lá em Gênesis. Em Apocalipse nós vemos a restauração do que o pecado derrubou, do que o pecado causou lá no jardim.
Então nós temos um último e perfeito casamento de Jesus, do noivo com a igreja. Nós temos a queda da Babilônia. Em Gênesis nós temos o início da Babilônia. Em Gênesis nós temos a morte entra em cena. Em Apocalipse não há mais morte. Então em Gênesis nós temos a promessa do Redentor. Em Apocalipse nós temos o reino do Redentor. E por que justamente esse livro, eu não vou falar tudo porque vou dar muito spoiler, mas por que esse livro maravilhoso, Deus, ele deixou escrito isso, justamente para que você não pegue essa batata, você pega essa batata quente, essa batata e passe. Ele quer que você receba esta revelação, tudo que você está aprendendo hoje, e você passe, que você compartilhe, que você não tenha medo de fazer o que o pai fez com o filho. Não guarde para você. Não é sábio segurar. Eu poderia dormir agora e falar, eu já sei. Eles que lutem. Não, não é assim. Faz parte da minha missão, da sua missão, da nossa missão. Assim como o pai entregou para o filho para o anjo para João, e João para as igrejas. Não segure esta revelação. Mário Sérgio Cortella fala que o amor, o afeto e o conhecimento são minados no homem quando ele não entrega. De fato, tem um pinguinho de verdade aqui. Então, faça como Deus. Quando você compartilha a revelação, você está fazendo como Deus. Você não tem ciúmes da revelação. Passa. Se o pai passou até chegar em João, por que você não vai passar? E nós veremos mais para frente, aqui no livro de Apocalipse, que uma das marcas do anticristo, do falso profeta e da falsa religião é o ocultismo, mistério. Deus, ele quer esclarecer, o diabo quer encobrir. Então, profecia, né? Nós também tem um dado interessante aqui sobre a profecia que eu quero trazer para vocês. O Apocalipse é o clímax de todas as profecias da Bíblia. É o clímax, é o ponto alto. João anuncia que Jesus cumpriu, está cumprindo e um dia levará à consumação, acraseado, todas as profecias anteriores, ao triunfar como o rei sofredor e conquistador. Como um verdadeiro profeta do Antigo Testamento, João recebe revelação divina no Espírito e escreve aquilo que vê e ouve. Um comissionamento de João que se assemelha ao de Ezequiel, como em Ezequiel 10, 9 e 11. Quer ver esse texto? Vocês cansaram? Quanto tempo nós estamos aqui? Quase 1 hora. Meu Deus, eu não falei nada. Misericórdia, Jesus. Deixa eu ver qual é o capítulo. Ezequiel 10. Deixa eu só ver aqui. Coloquei o texto aqui. Isso, 9 e 11. E então olhei, Ezequiel descrevendo, e eis que rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor da pedra e do berilo, e, quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando, estes andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhavam a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. Ou seja, é a revelação sobre o que eu vi, sobre o que eu ouvi. Foi este comissionamento que João recebeu. E nós vemos aqui
profecia no verso 3. Então, Apocalipse, o primeiro gênero no verso 1 do capítulo 1. Profecia no versículo 3 do capítulo 1. E agora nós vamos para o terceiro. E este aqui, talvez você tenha até epístola, sim. Apocalipse capítulo 1, verso 4 a 6. Epístola. Escreve aí. Epístola. E aqui segue, né, os aspectos formais das aberturas das cartas do Novo Testamento. Olha como é rico este livro, gente. Pelo amor de Deus, cara. Nós estamos no terceiro verso e nós estamos no quarto verso. E nós já estamos no terceiro estilo literário, irmão. E você quer entender numa sentada só? Você acha que é só sentar aqui e falar: ô Espírito Santo, meu Deus, como eu sou espiritual, fiz um jejum. Não é assim, cara. Eu adoraria que fosse. Eu faria um jejum de 38 horas, 50 horas, 25 horas. Não é assim. Beleza? E aqui, ele tem um endereçamento igual ao início de outras epístolas. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos, que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. E aqui, meus irmãos, nós podemos pegar aqui, então, para que você se familiarize com essa questão, a epístola. Vamos aqui, ó. Só falta pegar uma que não começa assim, né? Sempre assim. Ó. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. 3 João. 3 João. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Também quem que está falando e quem que está recebendo. Outra epístola, vamos lá. Pedro. Estou só voltando aqui, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. A aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma igualmente valiosa graça, uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados. É a mesma coisa. É o mesmo início. Então, o que nós temos neste início? Anota aí. O autor, João. João, verso 4. Anota aí e coloca do lado. O autor. Renan, mas o autor é o Espírito Santo. Por que ele não escreveu o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem está o inspirando. É quem está lhe dando essa inspiração para ver o próprio Cristo. Mas quem está escrevendo? João. O Espírito Santo está usando de João, tá bom? Então o autor, grifa aí, João. Quem são os destinatários? As 7 igrejas. As 7 igrejas. Deixa só as 7 igrejas.
A saudação, graça e paz. Graça e paz. Saudação, graça e paz. Vou até mostrar aqui um texto para vocês. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Graça e paz. E nós temos também essa mesma saudação em Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Apocalipse, capítulo 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Ele começa com graça e paz. Ele começa com essa saudação. Não é? Graça e paz. E finaliza o livro com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o mesmo assunto. Então nós temos o autor, João, destinatário, 7 igrejas, e a saudação, graça e paz. Posso continuar? Então bora. Então, ele é Apocalipse, porque ele tem a linguagem metafórica, simbólica e figurativa. E ele é profético, porque ele é lido para as demais pessoas. Ele é uma epístola, porque ele tem um endereçamento. Ela também exorta, também ensina. Continuando, meus amados, eu anotei algo muito legal para vocês aqui, quer ver? Eu anotei algo muito legal para vocês. Continuando, eu quero mostrar para vocês de forma bem rápida, para a gente já finalizar hoje, para não tomar o tempo de vocês cansarem de mim, o ano em que foi escrito. Aproximadamente 95 depois de Cristo. Aproximadamente 95 depois de Cristo. Agora olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Do capítulo 1 ao 3, Cristo é apresentado como o rei e sacerdote exaltado ministrando às igrejas. Do capítulo 1 ao 3, Cristo é apresentado como um rei e sacerdote. Do capítulo 4 e 5, no capítulo 4 e 5, é apresentado no céu como o Cordeiro glorificado. Então nós vemos um outro símbolo. É aí que a gente às vezes se perde. Você vai ver Jesus já numa outra forma. Como Cordeiro glorificado e reinando no trono. Então ele está glorificado, ele está reinando no trono. Em Apocalipse, dos 6 ao 18, Cristo é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Em Apocalipse 19, ele volta à terra como o rei dos reis vitorioso.
Então, no capítulo de 6 a 18, ele é o juiz de toda a terra. Então, ele está julgando toda a terra. E no 19, ele volta à terra. Então, do 6 ao 18, você não vê essa abordagem de Jesus na terra, tá? E o livro encerra com o noivo celestial, o esposo da igreja, conduzindo a noiva, a igreja, à cidade celestial gloriosa. Então, olha que abordagem maravilhosa. Cordeiro, ele é visto como rei, sacerdote, como cordeiro, o juiz e o noivo da igreja. Rei, sacerdote, cordeiro glorificado, juiz e noivo. O Espírito Santo, meus amados, ele usou o apóstolo João para oferecer 3 textos distintos. Como a gente já viu bem no início aqui, João, as 7 igrejas da província da Ásia. João, ele escreveu também o Evangelho. E ele escreveu também as epístolas joaninas e o Apocalipse. Então você vai escrever assim, Evangelho, vai fazer uma barra assim, ó. Evangelho, uma barra. Epístolas, barra. Apocalipse, barra. Vou escrever aqui. Ó, escrevi aqui. Evangelho, epístolas e Apocalipse. Olha, eu tô com vários aqui. Eu estou com a Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Eu estou com o meu caderno e estou com o comentário Wiersbe. É um volume com 6, tá? E tem também um outro livro aqui que eu guia fácil para conhecer o Apocalipse. Vai ficar gravado, mas eu vou subir no meu canal do YouTube, tá bom? No Evangelho, você escreve assim, o que o leitor, o que ele recebe, né, no Evangelho? O crer. O leitor, ele lê o Evangelho escrito por João, é o crer. Nas epístolas, é a certeza. No Evangelho ele crê. Nas epístolas ele tem a certeza. E no Apocalipse ele está preparado. Então ele crer, primeiro é crer, ter certeza e estar preparado. O texto-chave do Evangelho dentro dessa proposta que trago para vocês está no Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. O canal Renan Negroni, meu nome. O das epístolas está em 1 João 5,13. 1 João 5,13. E no Apocalipse, capítulo 20, verso 20. Vamos lá, então, pro João 20, 31.
João capítulo 20, verso 31. Capítulo 20, verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, para você crer. Vamos para 1 João. 1 João 5, 1 João 5,13. 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Certeza. Certeza. Olha como os escritos de João estão... É forte. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Como tá tudo assim, ó. É? Tá ou não tá? Ó. A vocês que creem. Primeiro é para crer. Aqui João fala a vocês que creem. Para que vocês saibam que tem. Ou seja, se você já creu ali em João 20, verso 31, você tem que... quando você crê, você passa a ter essa vida de Jesus, ou seja, a vida eterna, porque você creu nele, confiou nele. Aqui você já crê. Então agora você precisa ter a certeza, porque você já creu. Então aqui a questão é certeza. Então vamos agora para Apocalipse 20, 22, 20. A Bíblia é lindo, gente. É lindo demais isso aqui. Apocalipse 22, 20. Aquele 22, 20. Isso aí. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Então você precisa estar preparado, porque ele vem. Você já creu, você já recebeu, né? Você já tem a certeza está em Cristo, então agora só se prepare. O que acontece no Evangelho? A vida é recebida. No Evangelho, escrito por João, o que ele está apresentando? A vida é recebida. O homem passou a receber a vida. E na epístola, ou nas epístolas de João, a vida é revelada. Que vida é essa que é recebida? É Jesus. O Verbo se fez carne. Recebemos Jesus. Nas epístolas, há a revelação sobre a vida. E no Apocalipse, a vida é recompensada. Que é a recompensa de Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? Salvação. Salvação. E das epístolas? Santificação. Santificação. E no Apocalipse? Soberania. No Evangelho, nós conhecemos o profeta. Nas epístolas, o sacerdote. E no Apocalipse, o rei. O profeta. O sacerdote.
o rei. E sabe por que ele se revela como o rei no Apocalipse? É porque ele está mostrando assim, tudo parece estar bagunçado. Tudo parece estar fora do eixo. Mas eu ainda tenho governo sobre o mundo. Nada saiu. É isso que ele está dizendo. Nada saiu das minhas mãos. Por mais bagunçadas que estejam, nada saiu do meu domínio. Um ponto interessante é que o Apocalipse, ele é um livro aberto. Eu vou mostrar para vocês. Eu anotei aqui para vocês uma informação interessante. Quando ele é um livro aberto, porque ele é um livro sobre o propósito de Deus para a igreja, todas as eras. Quando Daniel terminou de escrever sua profecia, Deus deu a seguinte ordem para ele. Está em Daniel 12, verso 4. Encerra as palavras e sela o livro. Mas João foi instruído ao inverso. Deus falou para Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Finaliza, fecha. João não. Em Apocalipse 22:10 diz assim, não seles as palavras da profecia deste livro. Porque desde o Calvário, a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, Deus iniciou os últimos dias. Era isso que eu estava esquecendo de passar para vocês. Vou pegar aqui para vocês. Ó, Apocalipse. (22:10) de Apocalipse. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Não encerra. O tempo está próximo, nós vemos em Apocalipse 22:10. E aqui, né, Apocalipse 22:10 é o final do livro. Mas nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 3. Porque o tempo está próximo. E olha, não encerres, não cele o livro, deixa aberto. Não cele o livro, deixa aberto. Por quê? Porque eu ainda vou cumprir. Eu vou cumprir. E ele diz, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes as que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Não cele, porque o tempo está próximo. E olha o que ele diz, no capítulo 22, o imundo continue, o injusto continue, e o justo continue, e o santo santifica-se, porque o tempo está próximo. Tão feliz é aquele que ouve, porque aquele que ouve é aquele que fica na justiça, na santidade, na pureza, no amor, na caridade. Por quê? Porque ele está debaixo da soberania de Cristo. Por quê? Porque o tempo está próximo. E está chegando o dia da restauração. Para encerrar, você deve estar cansado já. Então João escreveu esta carta por volta de 95 depois de Cristo, durante o reinado
do imperador romano Tito Flávio Domiciano. Isso é muito importante. Porque o que acontece? O que aconteceu, amados? Esse Tito Flávio, o Domiciano, ele, assim como vários imperadores romanos, ele... Eu não vou responder, Amilson, vai ter que assistir as próximas. Érica. Glória a Deus. Que bom. Que bom que você gosta. Glória a Deus. Olha aqui, ó. O imperador havia exigido que todos o adorassem como Senhor e Deus. E a recusa dos cristãos em desobedecer esse edito, né? Resultou em intensa perseguição. Então João, ele foi enviado para uma ilha que fica no meio do mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. É uma ilha vulcânica, inóspita, não dá para criar gado, tem pouca reserva de água, praticamente não tem reserva de água até hoje, embora esteja rodeado de água, mas ela em si não produz. Ali foi um castigo, ali foi para ficar exilado. E curioso era que João deveria ficar ali o quê? Afastado da revelação, ou melhor, afastado do evangelho, afastado da pregação. Por quê? Os romanos, agora não sei se vocês sabiam essa informação, eles tinham os cristãos primitivos como ateus, porque eles não adoravam nenhum dos seus deuses e nem o imperador. Como eles declaravam que o imperador não era Deus, para eles os cristãos eram ateus. Então muitos cristãos foram mortos no primeiro século sobre a acusação, a sentença. A acusação era o quê? Ateísmo. Porque eles não declaravam que os imperadores eram deuses. Então João, ele foi colocado nessa ilha, né? Se não me engano são alguns quilômetros, posso até errar aqui o número, mas se não me engano são 43 ou 53 quilômetros de tamanho, de área dessa ilha. E ele estava ali sozinho, exilado, rodeado de mar, rodeado pelo mar. E olha que bonito, João, ele era pescador quando Jesus o chamou, de uma empresa de pesca. E João, ele estava na sua velhice. Imagina, a vida inteira ele aprendeu que o mar era bom. E que do mar ele tirava o sustento da sua vida, comida e o amanhã. Então ele olhava para o mar como um pescador olha para o mar. Como o pescador olha para o mar? Com esperança. Do mar eu vou tirar o meu amanhã. Mas agora João, ele está olhando para o mar e ele vê o quê? Afastamento, saudade, tristeza, angústia, solidão. Aí Jesus vem e se revela a João no exílio, onde todo mundo não daria nada para ele ter esse encontro. E cercado de mar, não é à toa que João escreveu tanto sobre o mar em Apocalipse. Imagina a tristeza do apóstolo olhando para o mar. A palavra mar aparece no Apocalipse 23 vezes. E ele escreve um texto lindo, que imagino, vou conjecturar, ele com lágrima nos olhos escrevendo assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe mais. Como pode um livro desse ter este cenário de solidão? Como pode esse livro parecer na tua cabeça um Resident Evil? Como pode esse livro ser para você derrota,
cidade queimada, não. Seu coração tem que queimar. Porque João e Tiago, seu irmão, pediram para Jesus. A mãe deles pediu. Será que não tem como meus filhos se assentarem, né, um lugar de honra no seu trono, né? E o Senhor Jesus disse que eles teriam de ser dignos desses lugares participando do seu sofrimento. Tiago foi o primeiro morto, primeiro mártir, né? Primeiro apóstolo martirizado, desculpa. Em Atos 12, ele é o primeiro apóstolo a ser morto, ao fio da espada de Herodes. E João foi o último a morrer, e agora passando esse sofrimento diante do mar, diante daquela solidão. E o mar já não existe mais. O que eu vi é tão belo, é tão lindo, que o que me separa da minha Jerusalém, eu vi uma nova Jerusalém. E o mar já não me separa. Desta Jerusalém ele me separa. Mas da Jerusalém que eu vi, o mar não pode me separar. Oh, glória a Deus. Que glória, né, gente? Que maravilha poder estudar a palavra de Deus. Você gostou? 1h20, meu Jesus amado. Quase 1h30. Vocês gostaram, gente? Estamos indo juntos. Posso falar uma verdade aqui pra vocês? Eu estou iniciando o meu pós-doutorado em teologia e a área é escatologia, esta área. Então, em breve eu serei PhD, pela graça de Deus, em teologia, nessa área. Então vocês verão artigos publicados, livros publicados, muita coisa aqui publicada sobre este texto. O que você precisa compreender é que se eu viesse aqui só te falando, gente, abrisse as perguntas, se fosse me perguntar e eu te respondendo, você voltaria para você acabaria a live cheio de respostas prontas, mas sem nenhuma elaboração. E eu não estou aqui para te dar a resposta. Isso aqui não é um miojo, isso aqui é uma receita cuidadosa, com muito amor. Então, se você gostou dessa aula, se você quer a próxima, semana que vem estarei aqui, tá bom? Serão 3 segundas-feiras sobre Apocalipse. Não esgotaremos, não dá para esgotar. Mas no final, na terceira semana, teremos uma surpresa. Algo que vocês vão amar e eu tenho certeza que será incrível a gente participar juntos. Tá bom? A galera que não é do grupo me chama, o pessoal tirou print, posta alguns stories, me marque. Me ajuda muito, tá bom? Vamos lá pro grupo, quem for, me chama no direct. E a gente continua nessa semana. Quarta-feira nós teremos a leitura do livro da ansiedade. Quinta-feira nós teremos a quinta do resgate. Quinta-feira tá top. Quinta-feira tá top também. O milagre do primeiro dia. Vocês já viram o terceiro no Bíblia em Foco. Meu Deus, refluxo. O milagre do primeiro dia. Será incrível. Será incrível. Você nunca mais verá a ressurreição. Não vou contar tudo. Não. Amém, Meire. Beleza? Quinta-feira temos o resgate de quinta, né? Quinta do resgate e sexta leitura do livro. Beleza? Um beijo no coração. Vou deixar salvo agora, mas já YouTube. Paz de Deus. Se gostou, se não gostou, manda aqui pra mim. Será um prazer estar com vocês. Um beijo no coração. Prazer imenso estar com vocês. Postem nos stories. Posta nos stories a anotação de vocês, me marque. Não precisa nem postar a minha foto aqui, minha cara feia, não. Renan,
Me marca aí, ó, anotação da aula de hoje. Poxa, eu vou ficar muito feliz. Vocês aprendendo escatologia. E leiam o primeiro capítulo de Apocalipse. E vão já, ó, maturando. Na próxima segunda nós temos mais. Deus abençoe. Até mais. Boa semana.